A nova série de Duna acabou de ser lançada na HBO Max. Eu já assisti o primeiro episódio e vou te contar agora a minha opinião, o que é que eu achei e também se vale a pena você assistir. É um pouco diferente do que eu imaginava, mas eu achei interessante, acho que tem potencial. Vamos conversar um pouquinho sobre essa série, a história do que é que tá acontecendo e quando os novos episódios devem ser lançados. Eu vou te contar tudo agora nesse vídeo, então já pega o balde de pipoca e vem comigo. Fala pessoal, meu nome é Luiz Menezes e eu falo sobre cinema, seja bem-vindo ao Tapete Vermelho e Duna, a Profecia é o assunto desse vídeo, uma das séries mais esperadas de 2024, chegando agora no finalzinho do ano para continuar, na verdade para complementar a história do universo de Duna. Até porque essa série não é uma continuação do que a gente já viu em Duna 1, viu em Duna 2, porque se passa 10 mil anos antes dos eventos de Duna 1, Duna 2 e tudo mais, então nós não temos aqui, por exemplo, o Paul Atreides, nem nenhum dos personagens que a gente já conhece, mas nós temos algumas coisas que já são familiares, como por exemplo as Bene Gesserit, aquela irmandade que nós vimos nos filmes. Essa série aqui é sobre ela, nós conhecemos a origem dessa irmandade e tudo o que aconteceu naquele tempo e que levou inclusive aos eventos de Duna 1 e Duna 2. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre a história dessa série, sobre o que é que se passou nesse primeiro episódio, quais são as expectativas para os próximos episódios, que serão 6 episódios esses que serão lançados semanalmente na HBO, todos os domingos às 10 da noite. Então já salva aí essa data, no domingo, finalzinho de noite ali, para você assistir um episódio de Duna. Enfim, vamos conversar agora sobre esse primeiro episódio. Basicamente, como eu disse antes, essa série se passa 10 mil anos antes do nascimento do Paul Atreides. E embora nós temos aqui algumas instituições conhecidas, como a Irmandade, como as grandes casas e tudo mais, tudo é bem diferente do que nós vimos nos filmes, por exemplo. Nós temos ali pessoas diferentes, com interesses diferentes e tudo mais. Por exemplo, nesse momento aqui da série, o Império ali está se recuperando do que ficou conhecida como uma Jihad Bluteriana. Deixa eu te explicar o que é que foi isso. Foi uma guerra entre os humanos e a inteligência artificial, uma guerra onde eles chamam ali das máquinas pensantes. Basicamente, as máquinas se revoltaram contra a humanidade e teve uma guerra ali que, felizmente, por um triz, os humanos conseguiram sair dela, com vida, né? E aí o Império tá tentando ali se reorganizar, se reestruturar, voltar ali ao domínio e tudo mais. Inclusive, qualquer uso de tecnologia ali no universo de Duna, nesse momento da história, é proibido. Eles quiseram banir o uso da tecnologia, até porque eles quase foram erradicados por ela. Então, nesse momento, já que nós não temos a tecnologia, outras formas ali de poder começam a surgir para poder dominar aquele espaço que ficou faltando. Entre elas, a gente conhece aqui a Irmandade, que são as Bene Gesserit, mas que elas não têm ainda esse nome. Elas não são tão fortes como, por exemplo, no tempo de Paul Atreides. Ainda tem um caminhozinho aí para trilhar. Nesse momento aqui, elas servem como uma espécie de servas às grandes casas. Elas basicamente sempre estão ali ao lado de um imperador, ao lado de alguém importante, revelando ali as intenções do adversário, lendo ali a mente das pessoas e prevendo o futuro, sendo conhecidas inclusive nesse universo como as reveladoras da verdade. E dentre essas irmãs, nós temos aqui duas pessoas principais que vale a pena você prestar atenção, que no caso é a Madre Superiora Valia Harkonnen e a sua irmã, a Tula. Basicamente, a Valia tem uma importância ainda maior aqui, porque ela foi chamada pela madre antecessora como espécie de uma mulher de confiança para continuar ali o plano da Irmandade. E qual é esse plano? Elas querem colocar uma irmã no trono, pela primeira vez na história, que uma das mulheres da Irmandade seja a governante central ali do Império. Isso porque uma profecia feita pela fundadora da Irmandade no seu leito de morte previa que uma espécie de tirano viria e deixaria a Irmandade de joelhos, acabaria com tudo e com todos. E elas não querem que isso aconteça, então elas estão ali buscando justamente algum meio de fortalecer a Irmandade, inclusive através de seleção genética. Eles têm ali uma manipulação do DNA para trazer ali cada vez pessoas mais fortes, pessoas mais destinadas ali a continuar o legado da Irmandade. Um ponto interessante aqui de se lembrar, se você não assistiu Duna 1 nem Duna 2, é que as Bene Gesserit são mulheres que possuem ali uns poderes sobre
sobrenaturais. Elas conseguem justamente prever ali os acontecimentos futuros como uma espécie de vidente. Elas têm ali o acesso a memórias do passado de pessoas que já vieram e outros poderes também, como inclusive aquela voz que a gente viu nos filmes de Duna, que você consegue mandar uma pessoa fazer determinada coisa e a pessoa te obedece, não tem ali uma espécie de vontade própria. Enfim, são muitos poderes que as irmãs têm, mas que eles ainda não foram tão explorados nesse primeiro episódio. Só mais aquele lance de ser vidente, de saber se o outro tá falando a verdade ou não. Tudo isso que eu tô contando aqui, eles contam nos primeiros 15 minutos ali da série. Basicamente, esses primeiros 15 minutos do episódio são feitos com a Valia narrando, contando tudo o que aconteceu durante a guerra, tudo o que tá acontecendo ali no momento, quem são os personagens e tal. É bem uma história mesmo que ela tá contando por ali. Depois disso tudo, da gente ver a fundadora morrendo, de ver ali a Valia jovem sendo destinada, nós vemos os acontecimentos 30 anos depois, onde a Valia já tá um pouquinho mais velha, e ela tá querendo colocar esse plano em prática, de colocar uma pessoa ali no trono, no poder, para quando chegar possivelmente esse tirano, as irmãs estarem mais fortes do que nunca. Elas inclusive estão treinando novas irmãs, capacitando elas para se tornarem ainda mais fortes. Do outro lado, nós vemos a história do imperador do momento ali, que é o Javico Corino, que ele fez um tratado ali com a casa Richesse para poder fazer uma espécie de casamento arranjado, onde essa casa Richesse ia doar ali algumas naves, ia doar ali um equipamento militar e tudo mais para fortalecer o império, enquanto a casa Richesse ia se tornar agora uma casa real, uma casa ali que fazia parte do império e tudo mais. O imperador precisa dessas naves para controlar a revolta, os insurgentes ali de Arrakis. Aqui nós temos o planeta original de Duna e tudo mais, só que nessa série aqui não se passa somente em Arrakis, nós temos aqui outros planetas também, é um universo bem expandido. Esse casamento é até bem estranho, porque a princesa Ines, que é a filha ali do imperador, ela não gosta da ideia do casamento, ela não queria se casar com essa pessoa da casa Richesse, que ela não conhece até o momento. Ela na verdade é apaixonada pelo instrutor dela, e eles vivem ali uma espécie de romance proibido. Só que aí beleza, eles organizam esse casamento e quando ela pensa que não, descobre que na verdade ela vai se casar com um cara que tem 9 anos de idade, que é justamente o herdeiro da casa Richesse. Enfim, uma formalidade ali para ambos conseguirem poder. No meio disso tudo, chega um cara chamado Desmond Hard, foi enviado ali pelo imperador para o planeta Arrakis, para o planeta de Duna, e ele conta que viu algo terrível acontecendo, uma possível ameaça que pode acabar com tudo e com todo. Esse cara aparentemente é fiel ali ao imperador, mas ele tem umas intenções ali um pouco obscuras também, que nesse primeiro episódio a gente não soube muito bem do que se trata. E na verdade esse primeiro episódio foi mais uma introdução ali pra gente saber o que é que tá acontecendo nesse universo. Mas enfim, uma coisa acontece no final desse episódio que muda completamente a história e o que é que vem a seguir, tanto para as irmãs quanto para o império. E que para saber o que vai acontecer em seguida, nós vamos precisar esperar um pouquinho, mais uma semana pelo episódio 2. Enfim, tudo isso aconteceu ali em 1 hora de episódio. Eu tentei dar uma resumida básica aqui pra gente entender o que é que acontece nessa série. É uma série bem política ali, cheia de traição, cheia de desconfiança, segredos. No meio disso tudo nós temos a visão ali do império, o que é que tá acontecendo, e a visão também das irmãs e quais são os planos dela e o que é que elas pretendem fazer. Eu diria inclusive que essa série aqui é o mais próximo que nós temos de Game of Thrones desde o lançamento de GOT. Até porque é uma série original da HBO Max, então provavelmente teve uma inspiração ali, eu acho que teve. Honestamente, eu achei que esse episódio tentou contar muita coisa em pouco tempo. Nós tivemos ali um resumo de várias eras de história, de guerras e de tudo que tá acontecendo, o que é que eles planejam e tudo mais. Foi muito mais um episódio ali contando qual é a situação, do que é que a gente tá vivendo no momento e o que é que a gente deve esperar a seguir. Mas mesmo o começo ali sendo um pouco parado, sendo mais historinha sendo contada e etc, essa série parece ter ali um potencial bem interessante, principalmente se você é uma pessoa que gosta ali de trama política, dessa guerra de cadeiras ali em busca do trono, em busca do poder, em busca do controle do império. E foi isso que essa primeira parte de Duna, a Profecia, mostrou. Serão ao todo 6 episódios, eu acredito que todos eles devem ter a mesma duração ali, mais ou menos de 1 hora, então nós teremos aí muita história para contar, muita história para ver, como foi a origem da Irmandade das Bene Gesserit, o que é que aconteceu
Arrakis, o que é que levou tudo ali ao universo de Duna que nós vemos hoje em dia, no filme 1, no filme 2 e consequentemente no próximo filme também. A história não é tão focada ali no Messias que nem mostra em Duna 1 e Duna 2, eles contam mais essa parte ali dos bastidores, mas vale a pena dar uma olhada, eu confesso que eu achei bem interessante e eu fiquei curioso pelos próximos episódios. Então se você quiser que eu traga mais vídeos como esse, contando sobre Duna, o que é que aconteceu, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, me diz aqui embaixo, quem sabe a gente não faz isso aqui uma série semanal até terminar essa temporada. Mesmo sendo um pouco parado, eu acho que vale a pena você assistir, depois o episódio vai ganhando um ritmo ali, os atores são muito bons, embora não tenham sido tão aproveitados porque foi mais historinha, mas eu acho que a partir do segundo episódio deve ficar ainda melhor. Tem potencial essa série aqui, eu digo isso. Enfim, quero saber a sua opinião, se você vai assistir essa série. Me conta aqui embaixo o que é que você acha de Duna, se você já assistiu os filmes e tudo mais. Eu espero você, como sempre, aqui nas redes sociais, @LuigiMenezes em todas elas. Se você quiser saber as principais novidades do mundo do cinema, corre primeiro por lá que tem sempre coisa boa vindo aí. E também não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas análises de filmes, séries e as novidades do mundo do cinema também. Esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!